Mas para a temporada 2025, o Botafogo pode ficar tranquilo, segundo o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo. O Botafogo vai continuar sendo muito forte, né? Ele tranquilizou a torcida alvinegra dizendo que o Botafogo vai vender jogadores sim. E dentre eles, os mais prováveis são o Luiz Henrique, o Igor Jesus, que estão na seleção brasileira, e o Thiago Almada, da seleção argentina, muito promissor. São jogadores muito valorizados na Europa, devem ser vendidos dois ou os três. Mas, segundo o John Textor, o Botafogo vai contratar pelo menos 4 grandes jogadores. Inclusive, ele deu uma entrevista coletiva lá em Lyon, na França, já que o clube francês está passando por sérias dificuldades financeiras, e falou nessa entrevista coletiva do futuro do Botafogo no ano que vem. Our plan is to sell a lot and buy even more. It's to level up. It's to make sure that we're in the top 3 in Brazil every year, that we're fighting for the South American title every year. So supporters down in Brazil might freak out when we talk about shared players selling, but water flows where it must. Players go where they go. The vast majority of fans down in Brazil trust us. They trust me. We built that squad off of 2 big acquisitions. We'll build a stronger squad next year off of four big acquisitions and continued recruiting of top players like Igor Jesus, a free transfer from the UAE, who is now a starting striker on the Brazilian national team. Aí as explicações, então, do John Textor, mas o que interessa para a torcida do Botafogo no momento é 2024 e não 2025. Em 12 dias o Botafogo pode conquistar 2 títulos importantes. A Libertadores, Amigos do Sport Center, o Palmeiras. O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira no estádio Independência, em Belo Horizonte, contra a equipe do Atlético Mineiro. O Botafogo é o líder isolado do campeonato com 68 pontos ganhos, 4 pontos à frente do vice-líder do Palmeiras, que tem 64. O Botafogo está invicto há 11 jogos no Campeonato Brasileiro, 7 vitórias e 4 empates, e vem de um empate 0-0. Um resultado ruim contra o Cuiabá no estádio Newton Santos na última rodada, 33ª. O técnico Arthur Jorge tem problemas. 6 jogadores estão nessa data FIFA servindo as suas seleções em jogos eliminatórios da Copa do Mundo, e todos jogam esta noite. Então, dificilmente esses 6 jogadores poderão começar jogando contra o Atlético. São eles: 3 pela seleção brasileira contra o Uruguai hoje em Salvador: Igor Jesus, Luiz Henrique e Alex Telles. O Savarino pela seleção da Venezuela contra o Chile em Santiago. O Thiago Almada pela seleção da Argentina contra a equipe do Peru em Buenos Aires. E finalmente o Gatito Fernandes, esse é o que menos preocupa, ele é reserva do John. Ele joga pelo Paraguai contra a Bolívia. O Botafogo deve ter um time totalmente modificado para começar o jogo contra o Atlético Mineiro. Quem sabe esses jogadores possam, se estiver precisando, entrar no decorrer da partida. Voltamos aos estúdios. Bruno, Mari, Fã de Esportes. Obrigado, Cícero. Boa tarde aí para você. Tá, números do trio do Botafogo, então, desde a estreia do Almada. São os jogadores que foram citados aí, né? Bom, diretamente o Igor Jesus, naquela entrevista ali do Textor, e indiretamente o Luiz Henrique e o Almada. A gente tem o Igor Jesus com 7 gols e 3 assistências, o Luiz Henrique com 5 gols e 1 assistência, e o Almada com 3 gols. Marra, a gente viu, o torcedor do Botafogo viu ali o Textor falando assim: vamos vender muitos jogadores, vamos contratar outros jogadores. É para o torcedor do Botafogo ficar preocupado ou se animar com o futuro botafoguense? Eu entendo quem vai ficar preocupado, porque a gente está culturalmente no futebol, a gente tem uma questão de pertencimento, do ídolo. Você quer ver aquele cara jogando mais pelo seu time, mas há algum tempo a Mariana foi brilhante aqui quando ela nos convidou uma reflexão de, assim, isso é o que acontece no futebol mesmo. Os jogadores estão saindo agora, vão do Botafogo para o Crystal Palace, do Botafogo para o Lyon, tal. Tá bom, há algum tempo eles iam também. Sim. O Estevão. Só que não voltava ninguém. E era um dinheiro que chegava para pagar a conta. Assim, essa era a realidade do futebol brasileiro, não. Sul-americano. A gente estava... É segredo? Não, né? Já está nas redes sociais. A gente estava batendo um papo ontem com o técnico Gabriel Milito, né, do Atlético, e ele falando do Independiente, ele falando do River, ele falando do... Essa é uma realidade, né? Assim, cada vez mais saem jogadores bons, jovens, às vezes não
distantes de estarem prontos, porque o dinheiro precisa vir urgente para tapar um buraco. A situação hoje do Botafogo é, que pena, vai sair um grande ídolo, vai sair um grande campeão, vai sair um cara que... Sim, mas o dinheiro vai voltar com outros jogadores, vem outros. Eu acho hoje uma situação de evolução em relação à situação anterior. É que essa situação do clube satélite não é como se todos os clubes no Brasil ou na América do Sul não fossem satélites de alguma maneira, né? Que é, o cara vem aqui, joga muito e o Textor vai vender ele para um time dele. Sim, assim como o Estevão vai aparecer, vai jogar muito e vai ser vendido para um time da Premier League. O Savinho vai aparecer, vai nem jogar direito e vai ser vendido. O goleiro reserva do outro time vai jogar bem e vai ser vendido. Todos acontecem. O Carlos Miguel jogou o quê? 5, 6 jogos. Mentira, jogou um pouco mais com o Corinthians, foi vendido. Então, assim... Mas é que em alguns casos, quando o clube está bem estruturado, ele consegue... Quantos conseguem fazer isso? Também... Então, essa é que é a comparação que o botafoguense tem que fazer. Ele está se comparando com o Flamengo e com o Palmeiras? Ou ele tem que lembrar a realidade a qual ele estava inserido? Mas mesmo o Flamengo, ele também não consegue segurar muitos jogadores. Mas, por exemplo, o Chelsea foi contratar o Estevão, não foi? O Palmeiras falou, quando eu quiser. Mas o Danilo agora. Não foi assim, o Scarpa... Mas o Palmeiras segurou quando conseguiu. Agora vem um monte de gente contratar o Richard Rios, o Palmeiras falou, a multa é essa. Ele consegue. No caso do Botafogo, o temor é, qualquer um que chegar aqui, o Textor vai ter que vender para pagar as contas dele lá. O temor do botafoguense é esse, né? Mas eu acho que o jogador de nível de destaque, que a gente está falando de Almada, de seleção argentina, de Luiz Henrique, seleção brasileira, eu acho que em qualquer clube brasileiro, um jogador dessa idade, ele está afadado a isso, a ser negociado. Mesmo quando eles chegaram, quando o Luiz Henrique e o Almada chegou, a gente sabia que eles não eram jogadores do Botafogo, eles estavam jogadores do Botafogo, porque são jogadores que pertencem ao futebol europeu. Esse nível de jogador, na idade deles, a projeção já era essa. Acho que até o ideal era nem falar disso nesse momento no foco, né, que tem, mas era compreensível o Textor ter que falar porque o clube dele corre o risco de ser rebaixado à segunda divisão francesa. Sim, a questão é, a venda, o destino é inevitável. Só que quando você está bem equilibrado, você consegue negociar quando e quanto. Sim. Mas aí, Bruno... Em partes, né? Acho que em partes. Mas eu acho... O Estevão foi segurado por causa da idade, né? Senão ele já teria ido embora. Sim. O valor da multa. Mas eu acho que, por exemplo, o Textor, quando a gente pensa em alguns jogadores, talvez fossem para eles ficarem só até a metade do ano, da janela do meio do ano. E eles acabaram ficando porque a temporada foi muito positiva. Eu acho que o torcedor, ele entende que, a coisa está funcionando... O Textor também pode segurar, é o meu time mesmo que vai comprar, talvez, ou a promessa eu vou segurar mais 6 meses. Talvez se fosse um outro clube colocando o dinheiro, ele não conseguiria segurar. Segura, fim do ano. Naturalmente, um elenco vencedor, um elenco que chama atenção, jogadores sendo vendidos. A tranquilidade é outra. Eu sei que esse dinheiro pode voltar com outros jogadores, como já foi feito. Se eu fosse o botafoguense, eu não me preocuparia. Eu lembraria o que vinha sendo o meu clube. Não o que é, mas o que vinha sendo o meu clube. Não pelo lado positivo da história, mas pelo lado, estava bem pior. Estava bem pior. Então, se o torcedor, né, que tem essa coisa de tirar sarro, o seu clube está aí, mas daqui 6 meses ele vai ser vendido, daqui 1 ano esse jogador vai ser vendido. Na situação em que eu estava, eu não me importaria. Eu quero ter o Luiz Henrique por 1 ano. Sim, eu quero ter o Almada por 1 ano. Para mim não tem problema nenhum. E esse clube mostrou talento no mercado, né? Quando ele cita o exemplo do Igor Jesus, é verdade. Claro que sim. É um cara que veio de graça, que assim, tinha algum histórico no futebol brasileiro, mas para ele virar em meses titular da seleção, mostra o talento também para, eu tenho muito dinheiro, posso ir lá buscar o Almada, buscar o Luiz Henrique, mas também sei mapear o mercado e encontrar alternativas. O Botafogo e o Bahia, né, e o Red Bull Bragantino, inauguram um debate do Brasil que vai ser um debate recorrente, que é esse de multiclubes. Porque, agora vai ter a situação do Nottingham Forest, né? Que, na verdade, não é nem do Nottingham Forest, que é o Olympiacos, né? Que é do Evangelho Marinakis, também, né? Do Rio Ave, do Forest, do Olympiacos, do que vem mais pela frente. Tem clube, tem sido falado do Vasco, né? De entrar nessa. Essa é uma realidade. O Liverpool já tem falado disso há algum tempo, chegou a fazer uma oferta pelo Bordeaux, depois recuou. Tem acontecido, vai ser uma realidade. Mas, para mim, eu acho que a gente tem que deixar de ser romântico em algum... A situação anterior era pior. E outra, se o jogador vai para lá, vamos lá, pior cenário possível, saiu o Luiz Henrique. Foi lá para o... Escolhe. Para o X Textor da vida, FC.
E no X-Textor FC, ele não foi bem. Teve dificuldade de adaptação e tal. Pode voltar, não pode? Isso. O Adrielson não é do mesmo bateu e grupo? voltou. É. O Adrielson não é do mesmo grupo? Ô, Marra, e nesse sentido, você acha que vai ter que existir um equilíbrio até global, de um fair play financeiro global? Porque hoje, né, cada país tem ali a sua regra. Sim. E diante dessa questão das empresas serem mundiais, elas usam esses outros clubes para driblarem o fair play financeiro em determinados países. Sim. A gente vai caminhar para isso? Quando a gente muda de confederações, o discurso é diferente, né? Porque a gente vê confederações na Europa, todos eles estão debaixo de uma das regras da UEFA. Tá. Ainda que a Premier League tenha as suas, a La Liga tenha as suas. Sim, apertou, qual tribunal que vai analisar? A UEFA vai analisar. Eu acho que isso vai acabar acontecendo, porque já estamos atravessando muitas fronteiras. Só que eu, de novo, acho que no Brasil, o papo de fair play, ele é um papo muito distante da realidade. Muito distante até da análise dos números. Porque quando a gente pede fair play para Botafogo, para Flamengo, eles têm fair play. Eles arrecadam demais, normalmente. Eles usam um percentual muito distante de 70%, de 90%, de 80% do que eles trabalham com dinheiro. Acho que o primeiro passo antes disso é o que a Premier League tem desenvolvido. É um projeto de ganhos e responsabilidade. Como você está cuidando do seu dinheiro. Porque senão nós vamos perder clubes. Não é que nós vamos perder jogadores, vamos perder clubes. E aí, assim, aí não tem jeito mais. E vários escaparam do sumiço por causa da SAF. Porque as SAFs deram um jeito. Eu acho que a conversa, ela passa muito... É aquela coisa do você tentar arrumar a casa pelo teto do que pelo chão, né? Isso. Porque quando você conversa sobre fair play financeiro, organização, órgão de fiscalização, a gente fala sobre uma entidade que controla e que é capacitada para tal. Nós estamos falando de clubes aqui que estão sangrando, pedindo socorro, sim. Uma confederação que não consegue cuidar do que já tem, imagina demais, uma liga que ainda é nos moldes, que não segue os moldes mais atuais de vendas, de direitos, de união. E aí a gente está tentando que esse órgão aqui cuide de quem está aqui, mas ele não consegue olhar para ele aqui. Mas eu acho que o problema do futebol brasileiro ele é muito mais organizacional do que necessariamente a gente chegar aqui e falar assim, ô Textor, o Botafogo não ganha isso, você não pode mais contratar jogador. Acho que o problema é pro futebol brasileiro. E outra coisa.